Eu só quero ler de Efésios 1, a gente sempre faz isso. Mas para mim é quase como quando você ouve uma música que ama e coloca para tocar várias vezes, porque quer ouvir de novo, e de novo eu me sinto assim com Efésios 1. É como eu nunca vou enjoar, sabe? Cansar. Obrigado. Eu vou envelhecer, mas não acho que vou enjoar dessa passagem nunca. E vamos lembrar, quando eu leio a palavra de Deus, é diferente disso. Isso é um ser humano falando com vocês. Mas quando eu estou aqui e leio as Escrituras, isso é como uma voz do céu. E por isso prestamos tanta atenção. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. No amor, Ele nos predestinou para a adoção a Ele próprio como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, com a qual Ele nos abençoou no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das nossas ofensas, de acordo com as riquezas da sua graça, que Ele nos esbanjou em toda sabedoria e discernimento, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que Ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos, para unir todas as coisas nele, coisas no céu e coisas na terra. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Algo que eu realmente quero passar para vocês hoje, se tem uma coisa que vocês saem, é esse pensamento. Baseado em Efésios 1. Deus é o sujeito. Deus é o sujeito. Ok, rápida aula de inglês. Davi comeu um cheeseburger. Qual é o sujeito dessa frase? Davi. Bom, qual o objeto dessa frase? Bom, ok. Jessé comeu 12 cheeseburgers. Pode acontecer. Então Jessé é o sujeito e o cheeseburger é o objeto. Entendemos como funciona uma frase. Eu quero que você reflita. Eu só queria olhar para Efésios 1 por um segundo. Efésios 1, começando no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, quem é o sujeito disso? Deus Pai. Quem é o objeto? Nós. Versículo 4. Assim como Ele nos escolheu. Quem é o sujeito? Ele. Ele nos escolheu. Versículo 5. Ele nos predestinou. Novamente, quem é o sujeito? Deus. Aqui somos o objeto. Agora olhe para o versículo 7. Porém ele diz: nele temos redenção. Nessa frase, qual é o objeto? Nós, né? Temos redenção. Mas ainda assim é um passivo. É um recebimento, temos algo dele. Quando penso na vida
e vou levando a vida, normalmente sou o sujeito de tudo. Acordo de manhã, decido escovar os dentes, decido ler a Bíblia, decido fazer o café da manhã, decido entrar no carro. Tudo é sobre eu ser sujeito, e então estamos acostumados com isso. E assim, às vezes, é estranho estar no lugar do objeto. Na verdade, para algumas pessoas, temos muita dificuldade com isso porque gostamos de controle. E assim gostamos de decidir. Não gostamos que coisas simplesmente aconteçam conosco. Queremos fazer as coisas acontecerem. Então, aqueles que estão na escola agora querem um dia dizer: eu conquistei meu diploma. E quando conseguem um emprego, é assim: nossa, eu me candidatei a esse emprego e consegui. Quando compram um carro, pensam: eu economizei e depois comprei isso. Queremos controlar as coisas. E por isso gostamos de ser sujeito. E tive um momento difícil quando estou olhando para esta passagem e estou apenas percebendo: uau, eu realmente não faço nada nesta passagem. Eu sou o objeto. E é muito difícil porque, mesmo com a salvação, estamos tão acostumados a estar no comando e estamos tão acostumados a ser o sujeito. Quando lemos esta passagem dizendo que Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos abençoou, Ele esbanjou sobre nós. E agora Deus diz que isso é pela vontade de Deus e como Ele nos escolheu. Tipo, o que fizemos? Veja, é muito natural para nós querermos dizer: bem, eu o escolhi e me tornei cristão e decidi fazer dele o Senhor da minha vida. E todas essas coisas são verdadeiras. Mas você tem que olhar para a ênfase aqui. A ênfase é o que Deus fez por você. Eu amo o versículo 8, falando sobre sua graça, de acordo com as riquezas da sua graça, que Ele esbanjou sobre nós. As riquezas da sua graça, que Ele esbanjou sobre nós. Lembre-se de voltar algumas semanas, quando falamos sobre Êxodo 34, 7, quando diz o Senhor, um Deus misericordioso e gracioso, como se fosse apenas quem Ele é gracioso, como se a graça estivesse saindo dele. E aqui quando Ele diz, de acordo com as riquezas da sua graça, que Ele esbanjou, isso é exatamente quem Ele é. Ele não pode deixar de mostrar a sua graça. Adoro essa frase. Ele nos esbanjou com toda a sabedoria e discernimento, as riquezas da sua graça que Ele esbanjou sobre nós. Eu quero que vocês pensem sobre isso. É tipo, espere um segundo. Eu acabei de estar aqui. E então você me escolheu antes da fundação do mundo. E você me escolheu e me adotou como seu filho. Por quê? De acordo com o propósito do seu mundo, só porque você quis? Só para o louvor da sua gloriosa graça? E você me redimiu e me perdoou através do seu sangue de tudo o que eu já fiz. De acordo com as riquezas da sua graça, que você acabou de esbanjar sobre mim? É um quadro de extravagância. É uma imagem deste Deus Todo-Poderoso dizendo: eu só quero esbanjar você com a minha graça, porque é só quem eu sou. Sou um Deus misericordioso e gracioso. Veja, não é tão ruim ser o objeto quando Deus é o sujeito. Isso é tudo sobre você. Isso é tudo sobre você. Ele esbanjou sobre nós com toda a sabedoria e discernimento. Então, como Deus nos esbanja com a sua graça?
Ele nos faz conhecer o mistério da sua vontade. Uma das maneiras pelas quais Deus nos abençoa é deixar-nos saber o que Ele está fazendo. Eu estava lendo o livro de Amós, e lá em Amós 3:7 diz que o Senhor não faz nada sem que antes revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus diz: eu não faço nada, mas digo aos profetas. Está no Antigo Testamento. Ele diz: eu sempre digo aos profetas o que estou fazendo. E isso é tão legal de pensar. Uau! Haviam certas pessoas na terra. Deus diz: qualquer coisa que eu for fazer, eu vou contar a elas primeiro. Lembram quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra? E vocês se lembram quando ele diz: bem, será que vou esconder isso de Abraão? Essa é uma frase tão estranha. Ele diz: como posso esconder isso de Abraão? Eu não posso simplesmente descer a Sodoma e Gomorra sem contar a Abraão primeiro. Eu amo isso. Ele diz: será que eu posso fazer isso sem contar? Aqui ele está dizendo: agora que vocês são todos meus filhos, deixem-me fazer-lhes saber esses mistérios do que estou fazendo. Ele tem um plano. Verso 10. Como um plano para a plenitude do tempo, para unir todas as coisas nele, as coisas no céu e as coisas na terra. Então Deus diz: eu tenho um plano e quero contar-lhes o meu plano porque eu os amo. Sempre revelei meu plano àqueles que amo. Contei para Abraão porque ele era meu amigo. E ele diz para nós: ele vai, eu tenho um plano. Ele vai, é para a plenitude do tempo. Vou unir todas as coisas em Cristo, as coisas no céu e as coisas na terra. Deus diz: eu tenho um plano, e na plenitude do tempo, vou unir o céu e a terra, as coisas no céu, porque as coisas estão acontecendo no céu agora mesmo. Já olhamos para Apocalipse 4 muitas vezes sobre todo o louvor e a adoração que está acontecendo entre 100 milhões de anjos. E então, o capítulo 5, onde Cristo está lá, e vocês sabem, em cada criatura, só dando glória a Ele, assim está acontecendo. Há esse culto acontecendo. A gente fala desses anjos lá nas alturas, se cobrindo e gritando a santidade dele. Enquanto isso, quando a gente cultua aqui, sabe, hoje à noite mesmo eu estava só tentando pensar, beleza, eu estou me juntando às coisas no céu. Tipo, isso está rolando. A adoração está acontecendo lá em cima e a adoração está acontecendo aqui, nessa sala. E tem essa coisa meio dividida, que tem um negócio acontecendo lá em cima e a gente está meio que se juntando, mas não está conseguindo ver. E Deus diz: eu tenho um plano, vai unir tudo em algum momento. E então agora eu estou esbanjando essa graça sobre vocês. Eu escolhi vocês para fazerem parte disso. Quando Deus fez esse plano? Quando Deus resolveu fazer isso? Bom, a gente falou sobre isso nas últimas semanas, né? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então foi antes da fundação do mundo. Então vocês têm que pegar isso. Então Deus existia antes de vocês, todo mundo sabia disso, né? Ele é o eu sou, ele sempre foi, ele estava lá. Ele existia antes de você e existia antes de dizer: haja luz, e antes de fazer a terra, ele diz que escolheu. Você antes da fundação do mundo. Então foi aí que o plano começou. Ele ainda não havia feito a terra e já havia escolhido Elliot. E então ele diz terra e faz um mundo. Então esse plano foi antes da fundação do mundo. E então ele explica que esse plano continua e tem um plano no final. Vou unir as coisas no céu com as coisas que estão na terra na plenitude. Então não é sobre nós. Você não estava lá. Você não tem esse plano. Esse plano vai acontecer porque Deus é fiel e verdadeiro. E tudo o que Ele diz que vai acontecer, acontecerá. E vimos isso ao longo da história.
E eu sei que isso frustra as pessoas, o fato de Deus ter um plano, porque Ele nunca pediu a opinião delas. Ele não precisava da sua opinião. Ele simplesmente disse: é isso que eu vou fazer. Você não pode me impedir. Mas eu quero te abençoar com isso, porque meu plano inclui você. E eu quero te banhar com graça. Eu quero te perdoar por tudo. Eu só quero te cobrir com a minha graça. E um dia eu vou te unir a tudo o que está acontecendo aqui em cima. Foi tudo um plano desde o início. Então, por que Deus faria um plano assim? Porque Ele vai unir tudo no céu e na terra. Acho que Colossenses 1 nos dá uma pista. O versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por Ele todas as coisas foram criadas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios, governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então Deus nos diz que tudo o que foi feito através de Cristo. E Ele não fala só das coisas que são visíveis, certo? Então tudo o que você vê nesta sala foi feito por Cristo. Ele também fala das coisas invisíveis, os tronos, os domínios. Você vê os tronos físicos, você vê os líderes físicos, mas existe todo um mundo espiritual acontecendo. Tudo isso foi feito através de Cristo. E a Bíblia diz que todas as coisas, o versículo 16 diz, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Isso é muito importante. Essas coisas foram feitas para Ele. E assim, quando Deus fez o homem, quando o criou do pó da terra, Ele fez Adão para si mesmo. Quando Ele fez Eva da costela de Adão, Ele a fez para si mesmo. Tudo o que Jesus fez foi criado por Ele e para Ele. Mas você conhece a história do jardim, né? Sabe que eles se rebelaram e decidiram: não queremos seguir a sua lei, queremos fazer do nosso jeito. E assim, eles foram expulsos do jardim. Essa foi a nossa rebelião. Mas a intenção de Deus era: não, eu fiz isso para mim. Então, quando Ele diz que fez todas as coisas para Ele, Ele está dizendo que há um plano. Se você olhar Colossenses 1,19 diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então ele diz: eu criei Adão, Eva, os humanos, Noé. Eu criei a humanidade para mim e eles se rebelaram contra mim, mas vai chegar um dia em que eu os trarei de volta para mim e eles serão redimidos pelo sangue de Jesus. Agora, muita gente lê esse versículo e pensa: ok, bem, diz que é um plano. Efésios 1:10 diz: este plano que se cumprirá no tempo certo é fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Você sabe como em Apocalipse 21 fala sobre a Nova Jerusalém? Ele diz: eu vejo uma Jerusalém celestial descendo do céu, como uma noiva adornada. E então é esta cidade celestial. Mas o que esta cidade celestial faz? Ela desce do céu e pousa aqui na terra. Há uma união. Agora, a gente não entende isso direito. Isso é meio que além da nossa compreensão. Este é um plano desde o início dos tempos, onde Deus diz: eu sabia que tudo isso ia acontecer. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Você não é um acidente. Você não está nesta sala por acaso. Você não crê em Jesus por acidente. Atos 17 diz: eu escolhi onde e quando você nasceria, e eu sabia que você tatearia em minha direção e me encontraria.
Seja você nascido em um lar que lhe ensinou sobre Jesus, ou em um que lhe disse para não acreditar nele, de alguma forma, ele criou um caminho para você sentir sua direção e então encontrá-lo. E então você o encontra. Não é coincidência. Era ele derramando sua graça sobre você. Ele te escolheu para isso. Isso não é coincidência. Era o plano dele. E ele tem esse plano. Ele diz que no final vai unir o céu e a terra. E vocês verão a Jerusalém celestial descer à terra. Agora, algumas pessoas leem isso e pensam: bem, se ele vai fazer com que todas as coisas se unam, isso significa que todos vão para o céu? Este versículo é frequentemente usado para defender o universalismo, que basicamente significa que todos vão para o céu. É universal. Que o que Jesus fez na cruz, isso significa que vale para todos e não há punição. Mas se você realmente ler as Escrituras, verá que existe sim uma punição. Há um fim para a bênção. Existe um céu e existe um inferno. O que ele está falando aqui é sobre unir de alguma forma, assim como na terra. Há aqueles entre nós que escolheram seguir Jesus para serem redimidos pelo seu sangue. A graça abundante de Deus sobre nós é de tal forma que nos arrependemos por causa da sua bondade. Isso nos leva ao arrependimento. Bem, o mesmo acontece com os seres celestiais. Não é como se todos os seres celestiais estivessem seguindo a Deus. Em 2 Pedro 2, versículo 4 diz: Pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a correntes de escuridão sombria para serem guardados até o julgamento, se ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, um arauto da justiça, com mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ele os condenou à extinção, fazendo deles um exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, ele vai e explica: olha, Deus não poupou os anjos que pecaram. Na verdade, ele diz que os manteve acorrentados na escuridão sombria até o momento do julgamento. E quando você lê Apocalipse 20 e fala sobre esse lago de fogo, que Jesus menciona em Mateus 25, como sendo criado para Satanás e seus demônios. Se você ler Apocalipse 20, explica que a besta e o falso profeta são lançados neste lago de fogo. Mas também diz que qualquer pessoa, qualquer ser humano cujo nome não esteja escrito no livro da vida, também é lançado no lago de fogo. Então, há uma verdade tão bela. Deus reúne os seres celestiais que o adoram e os seres terrenos que o adoram. É como se a Jerusalém celestial descesse e se unisse aos crentes terrenos da mesma forma. Existem demônios. Estes são os anjos caídos, que ele manteve nas trevas. Alguns deles ele mantém acorrentados. Para outros, ele diz que tudo isso é por causa do julgamento que está por vir. Esse será o mesmo destino daqueles que se rebelam contra mim. É a união das coisas do céu com as da terra, levando à destruição eterna ou à vida eterna. E esse é o plano de Deus. São coisas que estão além da nossa compreensão. E eu sei que isso pode ser frustrante, porque você não tem voz nessa decisão. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ou ele nos diz o que vai acontecer no final. Mas também há uma beleza nisso. É por isso que não nos estressamos, porque percebemos que somos objetos da graça dele. Por natureza éramos objetos de ira. E agora somos esses objetos sobre os quais ele derramou sua graça abundantemente. E tendemos a querer controlar as coisas, consertar as coisas,
E o que Efésios 1 me lembra é que nunca é sobre mim. Eu nunca fui o protagonista. Então é só aproveitar. Você pensa, isso está muito além de mim. Não posso mudar e não posso interferir. É tipo, sabe, lembra quando você aprendeu pela primeira vez sobre a Terra e percebeu que ela está inclinada em um eixo e você pensou, uau, isso é tão louco. Tipo, isso determina as estações. Tudo é tão perfeito. Foi só inclinada. Mas espero que você não acorde de manhã pensando, puxa, espero que muitas pessoas não se mudem para a Groenlândia, porque eu poderia incliná-la demais. Não, você simplesmente pensa, é isso, não há nada que eu possa fazer. Ou você vê, ah não, a Terra está girando a 1000 km/h. É melhor eu não comer demais, porque não quero desacelerá-la. Não, esse pensamento não passa pela sua cabeça. Você pensa, isso é bobagem, isso é muito maior do que eu. E da mesma forma, eu acho que às vezes, para mim e para muitos de nós, colocamos muita pressão em nós mesmos, como se eu tivesse que me salvar. Eu tenho que salvar meu amigo, salvar minha família. Penso que estraguei tudo. Acho que não fiz as coisas do jeito certo. E acho que essa pessoa rejeita a Deus agora por minha causa. E olhamos para Efésios e pensamos, não, espera aí. Eu não sou o sujeito disso. Deus é. Precisamos aprender a viver como objetos da graça dele e perceber que existe esse plano eterno que ele começou antes de nascermos. E ele diz, é assim que tudo culmina. E assim estamos aqui por apenas alguns segundos neste planeta. E ele fez você para ser parte do seu plano eterno. Esta é a graça de Deus. E eu quero fazer parte disso. Eu só acho que há alguns de vocês aqui esta noite que talvez nunca tenham realmente experimentado Deus derramando sua graça sobre vocês. Talvez haja alguém aqui esta noite. Você está me dizendo que, com tudo o que eu fiz na vida, eu posso ser purificado assim, tão facilmente, que não é coincidência você ter aparecido aqui esta noite, que isso poderia ser parte do plano eterno de Deus para ele. Escolhendo você antes mesmo de você nascer, e ele te trouxe para esta sala esta noite. Você tem sido o sujeito da sua própria vida, como se eu fosse fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou chegar ao céu através disso. E talvez esta noite seja a primeira vez que você percebe, não, Deus te amou tanto que deu seu único filho. Ele entregou Jesus naquela cruz e é através do seu sangue que você pode ser perdoado. É simplesmente Ele, apenas derramando graça. Ele pode simplesmente te purificar completamente agora, só porque é quem Ele é. Ele é um Deus gracioso. E se esta noite você está tendo dúvidas e questionando o amor de Deus por você, ou pensando, eu não sei se realmente recebi a graça de Deus, então enquanto cantamos, eu vou pedir para alguns líderes. Eles estarão nos cantos de ambos os lados, alguns anciãos e algumas das mulheres líderes. Se você puder simplesmente ficar lá, eles estão lá apenas para orar por você. Deus, neste momento, nós simplesmente te agradecemos por derramar sua graça sobre nós. E eu oro, Senhor, para que se houver alguém aqui que nunca acreditou na sua graça, que você é um Deus que é simplesmente cheio de graça, que esta noite você abra os olhos deles e eles recebam sua graça nesta noite. Em nome de Jesus.